Sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser. Hoje não precisava nem de palavras, mas sei que precisamos dela ainda, aqui, nesse estado e frequência de consciência que ainda temos. Mas hoje o silêncio seria bem mais frutífero. Mas precisamos das palavras, então vamos a elas. Esse mantra que nós ouvimos fala de Shiva. Shiva Shambhu. Isso é uma frequência que nos remete a um estado de paz. Shan, a raiz Shan é a mesma raiz de Shanti, que significa paz. Não a paz que o mundo pode oferecer. Não essa paz que é mera ausência de conflitos, mas aquela paz que vem da plenificação. Quando nós conseguimos estar inteiramente naquilo que somos. Quando vivenciamos a nossa natureza divina e nela mergulhamos. Esta é a paz que Sananda Jesus falava. E Shambhu significa aquele que concede a paz. A frequência que traz a paz. E essa frequência é Shiva. Shiva, por sua vez, significa aquele que é auspicioso, aquele que é dadivoso, aquele que concede todas as bênçãos. E é um nome que se refere ao Supremo, ao Absoluto, a Deus, se nós quisermos assim nominá-lo. Qual que é a importância do mantra? Porque isso é um mantra. Quando nós dizemos Shiva, Shiva, Shiva Shambhu, Mahadeva Shambhu. Isso é um mantra. E qual a importância do mantra? É que o mantra está impregnado de uma frequência. Não se trata do significado dessas palavras, e sim das frequências que estão ancoradas nestas palavras que vêm diretamente dos mundos divinos e celestes, porque o sânscrito, ele é uma língua que foi uma herança dos planos espirituais para nós. Tanto que ele é chamado de Devanagari. Devanagari significa a escrita dos deuses, porque foram seres advindos de outros planos que trouxeram todo esse conhecimento para a Terra. Então, essas palavras em sânscritos, elas, na verdade, são uma chave que abre certos portais. São frequenciamentos. Então, não importa tanto o significado, embora o significado seja belo. Importa que, quando eu uso corretamente, em alinhamento, um mantra, eu consigo fazer um alinhamento. Eu mudo o meu padrão vibratório. É interessante que o livro tibetano dos mortos, Bardo Todo, o Bardo Todo diz que a hora mais importante da vida não é a vida inteira, mas sim o momento exato em que desencarnamos. Porque a vida, ela é dispersiva. A vida acontece em
A vida que nós estamos nos referindo é a existência, não a vida no sentido crístico. A existência. A existência acontece em 50, 70, 90 anos. Ela é muito dispersiva. Mas a morte é concentrativa. Ela acontece em um minuto. E nesse minuto, tudo converge. Nesse minuto, nós temos a lembrança de tudo que fizemos. Passa o filme da nossa vida como um flash. E todos que tiveram aquilo que nós chamamos de experiência de quase morte, EQM, narram que tiveram essa sensação, essa experiência de vivenciar toda a trajetória existencial sobre o planeta, na condição biológica, se desenrolando no espaço de uma respiração. Então, para os tibetanos, a morte é realmente o grande momento. Então, eles se preparam para morrer. Mas se preparam como? Com a qualidade da vida que levam. Porque nós só morremos com aquilo que vivemos. E qual a relação disso com o mantra? O Bardo Todo diz que o último pensamento que temos ao desencarnar determina a nossa condição nos planos espirituais. E geralmente o pensamento que nós vamos ter vai ser aquilo que mais impregnou as nossas vidas. Uma pessoa que é avara, que é apegada a bens materiais, quando ela estiver num processo de desencarne, ela vai trazer os bens materiais ou o apego à materialidade em sua mente. E isso vai determinar a sua condição. Uma pessoa que esteja vibrando na frequência do ódio, do rancor, quando ela desencarna, isso vai ser preponderante em seu estado mental. E isso vai remetê-la a uma natureza de vivência no plano ou no mundo suprafísico a partir dessa frequência que ele apresenta naquele exato momento. Por isso que o Bardo Todo diz que é importante onde está o nosso pensamento no momento em que desencarnamos. E aí entra a questão do mantra. Os tibetanos aconselham a que nós tenhamos um mantra pessoal e possamos, ao longo da vida, impregnar esse mantra com todas as vibrações de amor ao divino. Que nós usemos constantemente esse mantra ao longo da existência. Esse mantra vai estar impregnado de toda a nossa ânsia de elevação, de todas as potencialidades espirituais que trazemos. E quando chega o momento de nós desencarnarmos, o que vai estar na nossa mente? Exatamente esse mantra. Não vai ser outra coisa. E esse mantra vai nos abrir as portas dos mundos celestes. E eles têm razão. É exatamente assim que acontece. Daí a prática do yoga, na prática do yoga, quando um mestre inicia, né, dá sânias ou iniciação a um discípulo, ele dá para ele um mantra pessoal, para que ele
se aproprie desse mantra, dessa vibração, para que essa vibração acompanhe durante toda a vida. Por exemplo, os Vaishnavas. Os Vaishnavas, eles trabalham constantemente e conscientemente com o mantra Hare Krishna. Quando eles desencarnam, é esse mantra que está impregnado. E eles vão diretamente para os mundos celestes. Então, quando nós ouvimos esse mantra no início do nosso trabalho, isso é uma convocação interior. Isso nos traz uma frequência, uma sintonia. Isso é a espiritualidade no seu sentido prático, no seu sentido experimental. Hoje, Atma Gurudeva nos deixou uma frase interessante, que é preciso um pouquinho mais de percepção para entrar no sentido maior da frase. Atma Gurudev dizia: religião sem retidão é viagem sem direção. Religião sem retidão é viagem sem direção. Mas o segredo nessa frase é que retidão não tem a ver com princípios morais. Não é esse sentido de retidão de nós sermos retos a partir de um comportamento pautado por regras, daquilo que pode se fazer e daquilo que é proibido fazer. Né? Que a maioria das religiões trabalha muito com isso, né? Com esse sentido de pecado, quer dizer, aquilo que não ofende a Deus e aquilo que ofende a Deus, como se Deus pudesse ser ofendido. Quem se sente ofendido somos nós, humanos, com a nossa miserabilidade do corpo emocional. Então não é esse tipo de retidão, no sentido da pessoa ter um comportamento reto, porque não se trata de comportamento. Retidão aqui é no sentido de não ser flexível, de não se desviar. Né? Então, é aquele que, uma vez vislumbrado a meta ou o propósito, ele não se desvia mais do propósito. Ele não perde mais tempo com as distrações do caminho. Ele segue reto. Ele não se desvia. É interessante que tem uma passagem de Samana Jesus que faz menção indiretamente a essa questão da retidão que dizia Atma Gurudeva. Quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e foram surpreendidos por uma grande tempestade, né, e eles ficaram com medo. E Jesus havia os despachado e ficado à noite no monte para orar. Isso foi logo depois daquele momento em que ele realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, e que foi cercado por uma grande multidão. Logo, ele queria estar sozinho. Pediu que os seus discípulos atravessassem o mar da Galileia, ou Tiberíades, né? E ele se retirou para ficar só. E no meio da travessia houve essa tempestade, e o barco oscilava, e eles tiveram muito medo. E de repente eles viram um vulto caminhando por sobre as águas.
E João disse: deve ser o mestre, é o mestre. E por que que Jesus caminhava sobre as águas? Porque provavelmente o veículo que ele estava usando ali naquele momento não era o veículo físico denso, e sim o veículo astral, o corpo sutil, que estava materializado e visível. Provavelmente ele estava lá na montanha, em oração, mas no seu poder de vidência ele estava vendo tudo que estava acontecendo e simplesmente se desdobrou. Ele realizou uma projeção. Esse fenômeno se chama fenômeno de bilocação. E ele foi visto pelos seus discípulos caminhando sobre as águas. E aí Pedro disse assim: mestre, se és mesmo tu, permita que eu vá ao seu encontro caminhando sobre as águas. E Sananda Jesus disse: venha. E Pedro desceu do barco e começou a andar por sobre as águas ao encontro de Jesus, olhando para Jesus. Mas como que Pedro pôde fazer isso? Simplesmente porque Jesus envolveu ele com a sua frequência vibracional e neutralizou o efeito da gravidade. É um fenômeno que alguns parapsíquicos conseguem realizar, né, que é o fenômeno de levitação. Você cria um campo, envolve um objeto, uma pessoa no campo e consegue com que ele se mantenha, né, dentro daquele campo. As frequências de atratividade do campo eletromagnético, desculpa, do campo gravitacional não atua. Então Pedro pôde andar. E Pedro andava olhando para o mestre. E ele falava: venha, venha. Isso é retidão. Ele olhava para o mestre e andava para o mestre. Isso é religião com retidão. Só que chega um momento que Pedro escuta o barulho dos ventos e do mar e ele fica com medo e olha para o lado. Quando ele olha para o lado, o que acontece? Isso mesmo, Tatiana. Ele afunda. Afunda e grita. E aí Jesus pega ele e levanta. Por quê? Porque ele se desviou. Ele não teve retidão. Então, quando se diz a necessidade da retidão na religião, e religião aqui não é instituição, religião aqui é no sentido mais puro desse termo, é o sentido originário de religare, de nos reunificar ao plano da luz. Então, quanto nós estamos focados no propósito maior, na essência luz, e não nos desviamos, não olhamos para o lado, nós não afundamos. Mas são muitos os barulhos no entorno do caminho. E geralmente nós damos ouvido. E quanto nós desviamos e olhamos para o lado, nós afundamos. E aí vem o sofrimento, vem a perturbação. Então, retidão é nesse sentido, no sentido de que você não se desvia. Uma vez que você detectou o propósito, uma vez que você está focado no propósito da luz, você não se desvia. Você não olha para o lado. Então, religião sem retidão, nesse sentido, é viagem sem direção. Se você não sabe onde você quer chegar, adianta você ter um carro potente? O que adianta você ter um veículo muito bom se você não sabe para onde você quer se dirigir?
Você arruma sua bagagem, coloca no carro e diz para todos: "Vou viajar". E te perguntam: "Para onde você vai?". "Não sei, apenas quero viajar". Você pode chegar em muitos lugares, mas não vai chegar ao lugar que você deveria chegar. Então, quanto nós temos aspectos de religião sem religiosidade, nós estamos viajando sem direção. Porque nós ficamos repetindo, repetindo coisas que nos são impostas ou nos são transmitidas de forma totalmente passiva, irreflexível, né. E estamos viajando sem direção, porque nós não temos essa visualização do objetivo maior. E aí cabe para nós a pergunta: qual é o maior e verdadeiro objetivo para nós que estamos aqui, mergulhados na materialidade? Será que nós estamos aqui ou viemos aqui apenas para fazer isso que ordinariamente fazemos? Comer, trabalhar, dormir, ver televisão ao domingo? Será que é isso? Observe os nossos dias. Quantas coisas nós fazemos que são realmente essenciais e quantas são não essenciais? Talvez até úteis para nos trazer remuneração, é verdade, mas será que são essenciais? É isso que Atma Gurudev está falando. Quando você percebe o verdadeiro objetivo da vida, você não se distrai mais com essas ilusões do mundo. Você não fica rodando em círculos, tentando morder o próprio rabo, como fazem os cachorros. Só que é muito raro alguém conseguir ter esse nível de objetividade. Geralmente nós encarnamos e passamos toda uma existência distraídos, ou nos distraindo, oscilando entre dor e prazer, sofrimentos e alegrias fugazes, num jogo oscilativo infindo, sem que nós realmente possamos estar inteiro naquilo que é o caminho. E precisamos evidenciar que nem toda estrada é caminho. Estradas existem muitas, mas caminho é um só. Nem todo aquele que anda numa estrada está no caminho. E nem todo aquele que encontrou o caminho precisa de uma estrada. Então, essa condição de retidão é uma condição de inflexibilidade, de retidão nesse sentido. E é interessante que no próprio Yoga Sutra de Patanjali, o segundo sutra dos Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali vai falar sobre isso também. Então, quando o Patanjali abre os Yoga Sutras, logo no segundo sutra ele diz: Yoga Shita Vritti Niroda. Yoga Shita Vritti Niroda. Que é isso? O que significa isso? Significa que yoga, que é o mesmo que religião, ou seja, o princípio da união, yoga, Shita significa mente, mas mente no sentido total, no sentido da consciência. Vritti significa oscilação. Niroda significa cessação, né? Bloqueio, não permissão, fechamento.
Então, yoga é a cessação, no sentido de cessar, das variações ou das flutuações da mente. Ou seja, quando a mente fica fixa num único ponto. É aí que começa o yoga. Yoga Chitta Vritti Niroda. Quando nós conseguimos bloquear essas oscilações da mente, somente nesse momento é que nós estamos aptos para desenvolver um caminho espiritual, o verdadeiro caminho do yoga. E isso realmente nada tem a ver com religião. Notem que como a religião tem servido mais de distração para nós do que de conversão. Não existe pior ilusão ou pior veneno do que aquele que você toma achando que já está salvo ou que está se curando, quando na verdade você está sendo intoxicado e morrendo. Aquele que acha que já está salvo porque aderiu a uma tradição, esse nunca vai progredir espiritualmente. Por isso que Shiva, ele é destruidor. Porque quando nós chamamos a frequência de Shiva, ele retira tudo aquilo que nós acreditamos. Todos aqueles que se aproximam de Shiva vivem uma natureza de angústia, que é a angústia da desconstrução das crenças. Tudo cai por terra. Tudo aquilo que a gente ilusoriamente se apegava para sentir conforto, segurança, vai embora. E nós temos que aprender a ficar nus perante o mistério da vida. Ficarmos nus. Por isso que Shiva é chamado de Diagambara. Shiva Diagambara. O que é Diagambara? É aquele que é vestido de céu. Está totalmente nu. Então nós temos que ser Diagambaras. Nós temos que estar vestidos apenas de céu. Temos que estar desprovidos das nossas crenças, do nosso ego, de tudo que nós julgamos conhecer. Porque o que nós julgamos conhecer não é o verdadeiro conhecimento. É só uma teoria na nossa mente. É só um conceito. O que é Deus para a maioria das pessoas? Um conceito na mente. Não passa de um conceito na mente. Será que Deus é um conceito? Entende? Então, Patanjali, nos Yoga Sutras, ele diz: Yoga Chitta Vritti Niroda. Aqui começa o yoga. Quando você consegue neutralizar as flutuações da mente, a oscilação da mente, ou seja, quando você consegue ter retidão. Se não se tem esse passo inicial, você pode ficar até brincando de ir à academia fazer yoga, esses exercícios, mas isso não é yoga. É tudo isso que o Ocidente faz, né? A pessoa faz um curso de fim de semana, aprende alguns asanas, fica fazendo alguns asanas na academia e acha que isso é yoga. Os antigos rishis, ao olharem para isso, devem dar risada. Então, o yoga começa com a retidão. E retidão aqui não é retidão comportamental, é retidão de foco. E aí vem o famoso Ashtanga, né, que é o caminho das 8 ramificações. Ashtanga significa 8 ramificações, que é a proposição do resumo do caminho do yoga, como propõe Patanjali, que começa com yamas, depois niyamas, asanas, pranayama,
Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, são os 8 estágios do yoga que nós temos que seguir, né? Quando nós estamos já focados. Quanto não somos mais oscilativos. E esse foco só vem pelo controle da mente. Né? Então, primeiro passo, yamas. O que é yamas? É minha postura perante a existência, perante os outros. São preceitos que eu devo seguir, como não roubar, não mentir, não ser violento. Depois, niyamas. Niyamas significa o comportamento interno, a minha frequência interna, o comportamento para comigo mesmo. Depois, asanas. O que são asanas? São posturas, tanto posturas físicas como posturas conscienciais. Depois vem pranayama. Pranayama é o famoso processo da respiração. Aqui começa a parte prática, que é o controle da respiração, é a observação da respiração. É você chegar à plenitude do seu ser através da respiração. Depois de pranayama vem pratyahara. O que é pratyahara? Pratyahara é fechar a porta dos sentidos. Porque os nossos sentidos é que nos distraem. Porque os sentidos nos conectam com a exterioridade. Então, quando você fecha as portas dos sentidos, você não é afetado pelo barulho que vem de fora, pelas distrações que vêm do mundo. Isso é pratyahara. Atingido o pratyahara, nós vamos para dharana. O que é a dharana? Dharana é concentração. É a capacidade de nos concentrar apenas naquilo que nós elegemos para concentração. Isso é muito raro, pessoas que têm capacidade de concentração, não de diversão ou de divergências. Dharana é síntese. Depois de Dharana vem Dhyana. E o que é Dhyana? Dhyana é meditação. É a prática da meditação. Veja, a meditação só é possível quando nós seguimos todo esse caminho. E tem gente que quer começar pela meditação, com essa mente toda barulhenta, toda confusa. Depois de fazer todo esse caminho, é que nós chegamos em dhyana, meditação. E aí a meditação é o portal que nos leva a quê? A samadhi. Samadhi é o estado de união com o plano absoluto. Samadhi é a nossa união com Deus. É o estado de bem-aventurança, de beatitude. É a suprema bem-aventurança. Uma pessoa que atinge um samadhi, dificilmente ela quer retornar para esse mundo. Por isso que eu não sei se é bom ou é ruim ter um samadhi, ou vivenciar a experiência do samadhi. Porque quando você entra em samadhi, você vê que esse mundo é uma ilusão, que nada disso aqui é real. Você percebe, inclusive, que nós nunca estivemos aqui. Que isso que está aqui é só uma projeção da nossa mônada. Nós nunca estivemos aqui. O que está aqui é só uma irradiação. Certa vez um homem, ele quis experimentar a iluminação. Só que ele era daquela mente ocidental pragmática, que acha que você pode comprar tudo, inclusive a iluminação. Né?
E ele não queria passar por todos esses métodos, né, de praticar yamas, niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana para chegar em samadhi. Ele queria direto no samadhi, né? Aí ele ficou sabendo de um mestre que tinha um mantra secreto. Se você usasse aquele mantra secreto, você chegava no samadhi direto. Você atingia a iluminação. E ele viajou muitos dias pelos Himalaias procurando esse mestre até que ele encontrou. E pediu ao mestre esse mantra secreto, que uma vez que você recite, você entra direto no estado de iluminação. E falou que pagava ao mestre o preço que ele quisesse, porque dinheiro para ele não era problema. E o mestre disse: nem para mim, tanto que eu não tenho. Se dinheiro fosse um problema para mim, eu teria. Falou com ele: não se preocupa, você não precisa pagar nada, eu vou te dar o mantra. Só que tem uma única coisa que é necessária para você recitar o mantra, porque senão ele perde o efeito. Você tem que recitar esse mantra na beira de um rio, de preferência um rio sagrado. Pode ser o Ganges, né? Ou o rio de Amuna, qualquer um desses rios. Esse mantra tem que ser recitado entre 5:30 da manhã e 6:30 da manhã, no horário que o sol está nascendo. Só nesse horário. E na margem de um rio, esses rios sagrados. Só que tem um detalhe. Se durante a recitação do mantra você pensar no sol, ou vier a imagem do sol na sua mente, isso quebra o efeito do mantra. Aí você tem que entrar no rio, tomar um banho para se purificar, voltar, sentar e começar tudo de novo. Aí deu para ele um pergaminho com um mantra muito longo, que ele tinha que começar do começo e ir até o fim. Se ele fizesse isso, ele atingia a iluminação. Ele ficou todo entusiasmado. Então é só ler todo esse mantra do começo ao fim, sentado na beira de um rio, e não pensar no sol ou no sol nascente, não ter a imagem do sol nascente, não pensar no sol. E aí ele, né, desceu, foi para a beira do Ganges, e no outro dia de manhã, 5:30 da manhã, ele estava lá sentado na pedra, pronto para receber a iluminação. E aí ele abriu o pergaminho e começou a recitar o mantra. Não passou da segunda linha o que veio na cabeça dele? O sol. Ele pensou no sol. Aí ele correu, pulou no rio, tomou banho, lavou, voltou, sentou. Quando ele foi começar, o que estava na mente dele? O sol. Ele pensou no sol. Tudo que ele não podia pensar é no sol. O que ele pensou? No sol. Ele voltou para dentro do rio, tomou banho, aquela água gelada, voltou, sentou. O que veio na mente dele? O sol nascendo. A imagem do sol nascendo. A palavra sol, que em sânscrito é Surya. É Suryam. Surya impregnado na mente dele. E assim ele ficou dias, dias e dias tentando e ele não conseguia. Porque toda vez que ele tentava, a palavra sol impregnava na mente dele. E não só isso, durante o resto do dia ele não conseguia eliminar aquela palavra sol. Ele só via sol nascendo, ele só via o sol nascendo. A imagem do sol nascendo. Ele quase enlouqueceu. Aí ele voltou lá no mestre e falou assim: toma esse mantra seu de volta. Você quer me deixar doido? Eu estou quase louco. Eu penso em sol desde que amanheço, desde até que anoiteço. Já não sei quantos banhos eu tomei no rio. Eu estou regelado, até meus ossos estão regelados. E eu não consigo sair da segunda linha.
Aí o mestre riu, falou: pois é. O segredo é controle da mente. Enquanto você não controlar a mente, não tem fórmula mágica que vai te levar à iluminação. Não tem fórmula mágica. Se você não trabalhar consigo mesmo, com acuidade, com persistência, observando a mente, procurando exercer controle sobre ela, em vão você vai procurar caminhos e fórmulas mágicas, sem chegar a lugar nenhum. Por isso que Atma Gurudev diz: religião sem retidão é viagem sem direção.